Olá, aluno! Olá, aluna! Estamos na nossa quarta aula da quinta fase. Lembrando que nessa quinta fase vocês terão 12 aulas. Então, se essa é a quarta aula, teremos ainda mais 8 aulas pela frente. Ok? E nessa quarta aula, ela é intitulada Descobrindo a Natureza. Sim, vamos descobrir alguns elementos da natureza e, é claro, alguns fenômenos naturais também. Vamos saber o que são fenômenos naturais e quais são eles, ok? Então, os fenômenos naturais, eles são acontecimentos, não artificiais, ok? Então, faça atenção. Os fenômenos naturais não são acontecimentos artificiais, ok? Eles são naturais, recorrentes, são aqueles que ocorrem sem intervenção humana. Então, para um fenômeno natural acontecer, ele não precisa da nossa intervenção, ok? E quais são, professor? Quero exemplos para ficar um pouco mais claro do que são fenômenos naturais. Bom, estes são os fenômenos naturais. Deriva continental, no qual eu explicarei para vocês na nossa aula de número 6, ok? Não fiquem inquietos, explicarei isso na sexta aula. E também o sol da meia-noite, e a noite polar também é um fenômeno natural. Os raios. Sim, aquele raio que você geralmente ouve, ou vê períodos próximos a tempos chuvosos, relâmpagos. E, é claro, trovões. Estes são fenômenos naturais. Tempestades de areia, não comum aqui no Brasil, mas também são fenômenos naturais. Erupções vulcânicas. É, professor, também um fenômeno natural? Sim, com toda certeza. Erupção vulcânica é um fenômeno natural. Fenômeno natural. Bom, nós temos aqui também um conceito muito importante quando nós falamos sobre essa questão de descobrir a natureza. Temos que trazer algo muito imediato que são as massas de ar. O que são as massas de ar? São grandes corpos de ar que se deslocam e influenciam no clima da região, de uma determinada região. As massas de ar no Brasil, pessoal, elas são as principais determinantes da regionalização de climas do Brasil. Então, são as massas de ar do Brasil que determina as questões de clima do nosso país, ok? O clima do território brasileiro, ele é caracterizado, pessoal, pela elevada variabilidade registrada ao longo da sua extensão. Como, professor? Vamos lá, então. Perceber esses tipos de climas no Brasil, e essa variação entre eles. As regiões brasileiras, elas apresentam 6 tipos de climas. E quais são esses tipos de climas? E eles são classificados com a relação às zonas térmicas da Terra. É claro, quando falamos de zonas térmicas, estamos falando das zonas térmicas da onde? Da Terra. E os climas brasileiros, distribuídos em 6, são esses que vocês estão vendo aí no nosso slide de hoje. O clima equatorial, o clima tropical, o tropical semiárido, tropical de altitude, o tropical litorâneo e também o subtropical. Agora eu faria uma pergunta para vocês, Qual é o clima predominante aqui da nossa região, pessoal? Da região sul? Qual seria? O clima subtropical. Este é o clima da nossa região aqui do sul. Mas eu disser para vocês assim, qual é então o clima da região do Nordeste? Qual define a região do Nordeste? Bom, aí então diria para vocês que este clima da região do Nordeste é o clima tropical semiárido, ou algumas literaturas vai trazer apenas só como semiárido, ok? E as outras veremos nas nossas próximas aulas também. E você pode ver também no seu material didático algumas explicações mais amplas destes conteúdos. E se ficar alguma dúvida, vocês podem retornar no vídeo novamente. A maior parte do território brasileiro, pessoal, ele vai se encontrar nas áreas de baixas altitudes, ok? Entre o Equador e o Trópico de Capricórnio.
Bom, quando eu falo do trópico de Capricórnio, pessoal, eu estou falando de um outro trópico também. E qual seria este? Então perceba, vamos tentar usar a nossa imaginação aqui de uma forma conjunta, ok? Vamos lá, pensamos no globo terrestre. Qual seria então essa primeira linha, talvez imaginária, aí que pensamos? Qual trópico que é, pessoal? Seria o trópico de Capricórnio? Não. O primeiro trópico que temos então ali, nessa linha do Brasil, seria o trópico de Câncer, é claro. E depois do trópico de Câncer, temos então a linha do Equador. Abaixo dessa linha do Equador, daí, vamos nos remeter, é claro, ao trópico de Capricórnio, ok? E por essas razões, predominam os climas quentes e úmidos. No caso do Brasil, as linhas mais importantes são a do Equador e do Trópico de Capricórnio, porque são elas que vão denominar esses climas, né, quentes e úmidos aqui. Vocês podem perceber aí no nosso mapa, ok? Quando eu falo também nessas questões, pessoal, de descobrindo a natureza, eu falo de vegetação. Bom, como é a quarta aula, seria um pouco bondoso com vocês então. Vamos explicar o conceito breve de vegetação, ok? Vegetação é o quê? Vegetação é caracterizada como o conjunto de plantas de uma determinada região. Bom, professor, então cada região vai ter uma vegetação diferente? Sim, é isso mesmo. Cada região vai ter uma vegetação diferente, né? Os principais tipos de vegetação são deserto. Bom, deserto é um tipo de vegetação, professor? Sim, é claro. O desértico é um tipo de vegetação, né? Estepe é um tipo de vegetação também, né? Florestas, né? Também é um tipo de vegetação. Florestas temperadas é outro tipo de vegetação. Florestas tropicais, savanas, vegetação de montanha, vegetação mediterrânea. Então perceba, pessoal, que cada região vai ter a sua vegetação de forma individual, ok? O importante de tudo isso é saber quando o assunto é a degradação do meio ambiente, que daí também vamos prolongar assunto aí para muitas aulas. Temos 8 aulas ainda nessa quinta fase para ser trabalhadas. Ok? Então, quando eu falo de degradação do meio ambiente, estou falando de diversos problemas climáticos, como eles, então, o efeito estufa, o aquecimento global, ou também espécies em extinções, né? Como é difícil não pensar, né? Nessas questões de degradação. Nós, né, com os nossos hábitos humanos, às vezes falhos, né, acaba prejudicando esse espaço natural em relação ao nosso habitat. Então, devemos pensar qual é a melhor forma, então, de prevenir e preservar a nossa natureza? Como fazer isso? Quais são as práticas que nós, como seres humanos, podemos preservar mais o nosso ambiente natural? Perceba isso e faça uma reflexão. Nas próximas aulas vamos também falar sobre isso, sobre a proteção da natureza. Aqui então, para continuar, vamos falar sobre duas coisas muito importantes. Lembrou que no início da aula falamos sobre climas? Ok? Então, quando se fala de climas, vem uma questão muito importante também, que é a questão de fatores climáticos. O que seriam esses fatores climáticos, pessoal? Seria toda a interação que acontece em relação à vegetação, em relação ao solo, né? E também, é claro, em relação a todos os tipos, né, de selos, né, que temos aí sobre a Terra. Né? E principalmente sobre a questão pluvial, sobre a questão da chuva, ok? E os elementos climáticos. Quem são os elementos climáticos? Os elementos climáticos são aquelas proporções que podem ser mensuradas, certo? São os elementos climáticos que dão características, né, aos climas. É os elementos climáticos que caracterizam aos climas de uma determinada região. É isso mesmo. Ficou claro para vocês? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Não ficou claro o vídeo? Repete mais uma vez, que é claro que esse vídeo vai estar disponível para você ver quantas vezes for necessário. Até a próxima aula.